Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e esse é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com o mundo jurídico, mas gosta destes temas que estão diariamente no seu cotidiano. Eu estou muito feliz em ver que todos os dias nós ganhamos seguidores no canal, que ainda está pequeno, por isso mesmo eu conto com a sua ajuda. Protocola esse like, porque quanto mais você curtir os nossos vídeos, quanto mais inscritos o canal receber, mais o YouTube vai me ajudar a impulsionar os vídeos. E lógico, tudo isso me motiva muito a fazer conteúdo jurídico. Eu estou aqui gravando na Barbosa e Santos Advogados. É sábado de manhã, mas não tem tempo ruim para o advogado. Eu vim aqui fazer o protocolo de uma defesa, mas eu aproveitei também para poder trazer um novo quadro aqui para o canal. Além de tudo aquilo que eu já falei que ia trazer, respostas a questionamentos que me enviam pelo Instagram, dicas do mundo jurídico, eu vou também trazer notícias a respeito de decisões dos mais variados tribunais do nosso país. E certamente isso vai te interessar muito. Hoje eu vou trazer para você uma decisão que foi notícia no site do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que fica aqui em Florianópolis, local onde eu resido, onde está Barbosa e Santos Advogados e onde eu gravo esses vídeos para vocês, e é responsável pela Justiça do Trabalho em Santa Catarina. E tem a ver com um tema que sempre chama muita atenção, porque a gente nunca espera que alguém possa passar por isso, e muito menos nós. Assédio sexual no trabalho. Olha só a notícia. Uma loja terá que indenizar uma vendedora que, pasmem, recebia beijo e beliscões do gerente. Eu sei que você deve estar se perguntando: meu Deus, que loja é essa? A loja Salfer. Eu estou falando aqui porque a própria matéria no site divulga o nome da empresa. Conforme mostra no site, o caso foi julgado em primeira instância na 2ª Vara do Trabalho de São José, que condenou a loja a pagar uma indenização de R$15 mil à empregada por dano moral. Na decisão, o juiz do trabalho, Charles Basquiroto Felisbino, entendeu não haver prova suficiente para condenar a empresa por cobrança excessiva de metas, outra reclamação da empregada que constava na ação. A rede varejista recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, solicitando que a indenização fosse reduzida. Argumentou desconhecer a situação narrada pela vendedora e alegou que oferece um canal de comunicação direta aos empregados para denúncias de assédio. O recurso foi julgado pela primeira Câmara do Regional, que decidiu por maioria manter o valor da condenação. Segundo a juíza do trabalho convocada e relatora Maria Beatriz Gubert, o fato de a empresa possuir um canal para denúncias atenua a gravidade da sua culpa, mas não afasta sua responsabilidade. Abre aspas. Essa medida se revelou ineficaz, pois, do contrário, a reclamante e outras empregadas não teriam sofrido assédio. Fecha aspas. No voto, a magistrada ressalta ainda que o assédio sexual pode se desenvolver de diversas formas, englobando desde chantagens diretas de superiores até a prática constante de piadas e incitações sexuais inoportunas por colegas, o chamado assédio sexual ambiental. Nesse caso, as partes não recorreram da decisão e eu já adianto desde já que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links a respeito dessa matéria e outras que eu vou trazer para você, porque eu não me limitei apenas a essa. Eu sei que talvez você que me assiste agora, especialmente se você for mulher ou especialmente se você já tiver passado por algo assim no trabalho, deva estar falando: meu Deus, esse valor de R$15 mil é muito pequeno perante uma situação tão grave. Eu vou falar para você que eu concordo. Aliás, é sempre muito complicado quando um cliente passa por uma situação como essa e até outras e nos pergunta: doutor, quanto dá num processo? Você, advogado ou advogada que me assiste, certamente já se deparou com uma situação como essa. Doutor, quanto é que dá mais ou menos esse processo? O fato é que nós, advogados, não temos como prever qual será o valor de uma ação, especialmente se tratando de um pedido tão subjetivo quanto o dano moral, ou assédio moral nesse caso, o assédio sexual. Ao avaliar, o juiz deve considerar uma série de circunstâncias que envolveram aquele fato. Então, eu trouxe para você uma outra situação que aconteceu desta vez no Espírito Santo. Essa matéria saiu no site Migalhas. Nesse caso, olha só a diferença. A empresa teve que pagar uma indenização de R$200 mil à funcionária por danos morais decorrentes de assédio sexual. Nesse caso, a parte condenada foi as lojas Ricardo Eletro. Estou falando novamente porque basta pesquisar pelo número do processo e você verá quem são as partes envolvidas. O link vai ficar aqui na descrição também.
A funcionária ajuizou a ação contra a empresa onde trabalhava por ter sido assediada sexualmente pelo gerente. A mulher revelou que o homem tentou beijar seu pescoço e o repreendeu em alto tom, passando a ser perseguida por ele, sendo repreendida, humilhada, se tornando alvo de xingamentos na frente dos demais empregados. A vendedora afirmou ainda que ficou constrangida com o comportamento do gerente e comunicou o assédio sexual à gerência regional, mas, para sua surpresa e frustração, nenhuma providência foi adotada, persistindo a conduta do referido gerente. Uma testemunha de defesa também declarou que o gerente tratava as empregadas de forma inadequada, abre aspas, apalpando-lhes as nádegas, dando beijos no pescoço e fazendo piadinhas, fecha aspas. Após o ocorrido, a mulher foi remanejada para outra seção da empresa, passando a trabalhar sozinha no lugar de outros 3 funcionários e tendo o fato ocasionado a redução drástica de sua remuneração, de R$2.000 a título de comissão para R$645, sobrando-lhe pouco tempo para atuar como vendedora. De acordo com os autos, a conduta do gerente acarretou a internação hospitalar da mulher em razão de crise nervosa e a empregadora continuou a agir de forma indiferente e sarcástica, tendo a vendedora sido compelida a pedir demissão. Nesse caso, a juíza afirmou que não se pode negar que dentro do ambiente laboral possam existir flertes e galanteios entre colegas de trabalho, o que não é incomum, abre aspas para a magistrada. Contudo, não se pode confundir a tentativa saudável e civilizada de aproximação para fins de envolvimento amoroso ou puramente sexual entre pessoas que atuam no mesmo ambiente de trabalho com a conduta reiterada, inconveniente, constrangedora e abusiva, que extrapola o limite do comportamento meramente extrovertido e invade a integridade psíquica da vítima, aviltando a sua dignidade e degradando o seu ambiente de trabalho, fecha aspas. Por fim, concluiu que restou assente que a reclamada não se desincumbiu deste dever na hipótese dos autos, ao permitir que a reclamada fosse submetida, abre aspas, a longo, repulsivo, asqueroso assédio sexual, invadindo a sua intimidade de maneira absolutamente constrangedora dentro do ambiente de trabalho, com reflexos em sua saúde física e mental, fecha aspas. Então você perceba que já há uma grande disparidade entre a condenação atribuída pelo TRT 12 aqui em Santa Catarina, que no caso foi de R$15.000, aquilo que foi atribuído a outra funcionária, num caso semelhante, no estado do Espírito Santo. Há uma grande diferença de R$15.000 para R$200.000. Esse tipo de situação sempre nos coloca numa posição muito complicada enquanto advogados. Mas repito, não compete ao advogado determinar o valor de uma sentença. Compete ao advogado pedir. Quem decide é uma terceira pessoa que não viu o caso, que vai julgar de acordo com as provas que recebe e de acordo com a concepção que tem em relação à gravidade ou não daquele ato a ser julgado. Antes de passar a outra decisão, dessa vez do estado do Rio Grande do Sul, eu quero que você note que em algumas situações os juízes não consideram a existência do dano moral em razão do assédio sexual por inexistir no caso a intenção de prejudicar a vendedora assediada ou o caso do vendedor assediado, o homem também é assediado em menores graus, mas também há situações assim. É o que acontece nessa decisão do estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro grau, o juiz não condenou a empresa ao pagamento de danos morais em razão do assédio sexual, porque no entendimento do magistrado não houve qualquer tipo de atitude em retalhar a vendedora que não cedeu aos do seu superior. Vem comigo dar uma olhada. Nesse caso, a empresa condenada ao final foi o banco Unibanco, que certamente você conhece. A funcionária que processou o Unibanco não era contratada diretamente pelo Unibanco em si, mas sim por uma empresa interposta, que era a empresa Atento Brasil S.A. E ela exercia tarefas típicas da atividade fim do banco. Essa é uma ação bastante comum em que se pleiteia, se busca reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o banco, embora a pessoa seja contratada por uma outra empresa, uma terceirizada. Nesse caso específico, houve o reconhecimento do vínculo de emprego, pelo que diz a matéria, e além da tentativa do reconhecimento do vínculo de emprego, havia uma forte intenção em obter uma indenização em razão do tipo de cobrança exercida pelo superior dessa funcionária. No caso, o nome do superior dela era Denilson. Pulando aqui um pouco da matéria,
Olha, o julgador de primeiro passou a análise do tema do assédio moral e sexual que a reclamante sustentava ter sofrido nas dependências do seu local de trabalho. Uma testemunha ouvida em juízo revelou o nível das ofensas desferidas contra a trabalhadora. Havia cobranças em reuniões onde o empregado era exposto na frente de colegas e cobranças na mesa de Denilson também na frente de outros colegas. O tratamento era desrespeitoso, com ofensa verbal, que Denilson dizia para a testemunha: vou colocar o pau na mesa. Vou comer o teu rabo se não bater a meta. Tu é pior do que uma tartaruga. A tartaruga é mais rápida que tu. Para o julgador de origem, as cobranças pelo atingimento das metas feriram direitos de personalidade da funcionária, ensejando uma reparação de R$5.000. Por outro lado, o magistrado entendeu que o assédio sexual não teria havido, apesar do depoimento testemunhal colhido. Aí é nessas horas que eu tenho que parar o vídeo e olhar para você, olho no olho. Quantos absurdos você vê até aqui? Eu vejo dois. Primeiro, você condenar a empresa, especialmente um banco, a pagar uma indenização de R$5.000 a uma funcionária que era submetida a cobranças excessivas para que pudesse bater a meta. Só quem já passou por uma situação como essa sabe o quão terrível é. Você fica sem dormir, fica sem comer. Já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. E outro absurdo, talvez ainda pior, é entender que se o seu superior fala que vai comer o seu rabo se você não bater a meta, não é dano moral por assédio sexual. Então eu queria saber se falassem isso com a filha, ou com a esposa, ou com a mãe do magistrado. Vamos continuar. Disse uma testemunha que, em uma determinada ocasião, viu Denilson encoxando a reclamante, passando a mão na coxa da reclamante, que às vezes ele entrava em sites de pornografia e ficava comparando a mulher do site com a reclamante, que a reclamante se sentia sem jeito nessas ocasiões, que os fatos também aconteciam com outras empregadas. A conduta do gerente, embora tida por inaceitável, não foi bastante para convencer o juiz de primeiro grau do assédio sexual, por não haver indicação, e é a respeito disso que eu falei anteriormente, por não haver indicação de que o preposto do banco tivesse oferecido vantagens ou criado obstáculos à reclamante com o objetivo de obter favores sexuais. No meu entendimento, obter vantagens, retalhar, é algo subsequente àquilo que deve ser considerado em primeira mão, que é o ato em si. E na função de advogado, tendo o pedido negado em primeira instância, certamente me utilizaria do duplo grau de jurisdição, princípio consagrado no direito. Graças a Deus existe o segundo grau, e foi o que aconteceu nesse caso, ora debatido. Vamos ver como foi em segunda instância? Vem comigo. Em segundo grau, porém, a reclamante obteve expressa reforma da sentença nos dois pontos. O relator desembargador Antônio Cassou Barbosa lembrou que a prova oral mostra claramente que as cobranças das metas eram ofensivas à personalidade da trabalhadora, na medida em que, abre aspas, o tratamento desrespeitoso e excessivamente exigente dado pelos superiores hierárquicos do reclamado aos seus empregados merece ser entendido como verdadeiro assédio moral. Fecha aspas. Ao referir que a reclamante era vítima de xingamentos na frente dos colegas, o relator anotou que, abre aspas, o dano moral na relação de trabalho se configura quando atacados valores inerentes à pessoa que venham a causar constrangimento, vexame e dor à vítima dentro do contexto de uma sociedade onde o local de trabalho se insere, o que ocorre na presente hipótese, fecha aspas. Por isso, os julgadores do tribunal decidiram aumentar o valor da indenização a R$20.000. Ou seja, nessa hora a gente começa a ver a coisa melhorar. De R$5.000 pelas cobranças excessivas, o valor pulou para 20 mil, tá bom? Calma que tem mais. No tocante ao alegado assédio sexual, o acórdão do TRT4 afirma que a prova colhida demonstrou constrangimento por que passou a trabalhadora. Abre aspas, caracterizado pelo tratamento desrespeitoso e o molestamento ocasionado pelas condutas assediadoras por parte de superior hierárquico, gerando pressão psicológica e desconforto à reclamante no ambiente de trabalho. Fecha aspas. Para tanto, o julgado de segundo grau deu relevo ao fato de o gerente ter passado a mão e se encostado no corpo da funcionária, bem como de ter comparado a subordinada a outras mulheres que apareciam em sites de pornografia acessados durante o próprio expediente.
O acórdão refere que, abre aspas, o vocabulário de baixo calão utilizado pelo superior hierárquico na cobrança de metas, bem como a abordagem feita de caráter pessoal e físico diretamente a reclamante, conforme denuncia a prova oral, são suficientes para que se reconheça que o empregador, na pessoa do funcionário que atribuiu o cargo de confiança, agiu de forma a macular a dignidade da trabalhadora como ser humano inserido no contexto social. Fecha aspas. Pelo assédio sexual, o TRT4 fixou a indenização em 40 mil, além dos 20 mil já mencionados. Então nós tivemos, em um caso julgado no TRT 12, aqui em Santa Catarina, uma condenação no valor de 15 mil reais. Tivemos no Espírito Santo uma condenação no valor de 200 mil reais. E aqui neste caso específico, o valor de 40 mil reais. E no estado do Rio Grande do Sul, uma condenação no valor de 40 mil reais. Que somado aos outros 20 mil arbitrados em razão das cobranças excessivas, totalizaram o valor de 60 mil reais. E você, empregador, que talvez me assista agora, talvez até com raiva destas decisões, diga: poxa, mas eu acho uma sacanagem. Eu, às vezes, nem estou na empresa e, em razão de um ato de um funcionário que amanhã pode nem estar na minha empresa, eu ser condenado a pagar 15 mil, 200 mil, 60 mil, seja lá quanto for. Você sabe o quanto é difícil prosperar sendo empresário no Brasil. Mas calma, deixa eu te falar uma coisa. Você, enquanto empregador, pode processar o funcionário que cometeu o ato irregular e requerer dele o valor pago à vítima indenizada. Quer um exemplo? Olha essa matéria que eu vou passar para você agora. Essa matéria saiu no Migalhas. Hoje, dia em que eu gravo este vídeo, sábado, 8 de fevereiro de 2020. Olha só, servidor público que cometeu assédio sexual é condenado a ressarcir empresa por indenização paga à vítima. Foi uma decisão da segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A matéria completa você pode conferir no link aqui embaixo. E aí, eu te pergunto, você já passou por uma situação assim? Você conhece alguém que já passou por uma situação como essa? Você, jovem advogado, advogada, já teve no seu escritório uma situação semelhante? Você, estudante de direito, o que achou do valor das indenizações? Deixe seu comentário aqui, isso é muito importante para mim, para ter o seu feedback e também para saber se vocês gostaram do vídeo. E é isso aí, pessoal. Volto numa próxima.